Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Este é o PodFatos, o podcast do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins, que destaca as informações sobre as eleições municipais de 2024. O foco é o combate e o enfrentamento à desinformação no processo eleitoral deste ano. O trabalho tem a condução e a liderança da presidente da Comissão de Enfrentamento à Desinformação do TRE Tocantins, a excelentíssima desembargadora Ângela Issa Rauná. Antes do início, gostaríamos de agradecer à gestão do TRE, que possibilita a realização de mais este importante ato no auditório do Tribunal em Palmas, capital tocantinense. Agradecimentos ao presidente do TRE, desembargador João Rico Guimarães, ao vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Adolfo Amaro Mendes, e também ao diretor-geral Jonas Demóstenes Ramos. E antes das apresentações dos convidados, eu gostaria de apresentar também a quem nos acompanha no auditório do TRE em Palmas e também aos internautas, mais um trabalho da comissão presidida pela desembargadora Ângela Issa Rauná. Em mais uma etapa do combate à disseminação de deepfakes, notícias falsas, descontextualizadas e também sensacionalistas, o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins lançou o Guia Básico de Enfrentamento à Desinformação. A cartilha é feita especialmente para ajudar cidadãos a reconhecer, não compartilhar e também denunciar qualquer tipo de desinformação sobre o processo eleitoral em suas mais diversas formas. Nela, os eleitores vão conhecer as definições de desinformação, fake news e entender por que devem ser combatidas e qual o papel da sociedade nisso. Aprender também a como identificar e evitar compartilhar desinformação, além de conferir agências de checagem também de informações. Um trabalho digno de considerações elogiosas à desembargadora Ângela Issa Rauná pela sua condução e também a liderança. Pois bem, sobre o PodFatos, o tema de hoje é Inteligência Artificial e Democracia, enfrentando a desinformação na era digital. E com imensa satisfação e honra, recebemos os convidados ilustres, a doutora Vilma Sheker Bouhabib, advogada, procuradora municipal de Vitória, membro jurista do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo nos biênios 2016-2018 e 2019-2020. Membro da Transparência Eleitoral da Conferência Americana de Organismos, a CAUEST, e também membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP. Também nós temos a grata satisfação de receber o doutor Anderson Santana Pedra, pós-doutor pela Universidade de Coimbra, doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, mestre em Direito, procurador do Estado do Espírito Santo e ex-chefe da consultoria jurídica TCES e ex-diretor administrativo também da Assembleia Legislativa. Professor do mestrado em Gestão Pública e também professor visitante do mestrado e doutorado em Direitos e Garantias Fundamentais da FDV. E também Joelson Dias, mestre em Direito pela Universidade de Harvard, já foi ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Advogado e sócio do escritório Barbosa e Dias, Advogados Associados de Brasília. Representante titular do Conselho Federal da OAB, no Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Foi presidente e hoje integra a Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da OAB, entre outras funções e cargos relevantes no meio jurídico nacional e também internacional. Desembargadora Ângela Issa Rauná, é uma honra tê-la conosco novamente e como não só
idealizadora deste trabalho, mas também entusiasta da iniciativa. Por gentileza, dê as boas-vindas a quem, para nossa satisfação e alegria, participará de mais um episódio do Podfatos. Olá a todos e a todas que nos assistem aqui no auditório e também online. Eu gostaria de dar boas-vindas aos 3 convidados que, de uma certa forma, me fazem muito feliz com a sua presença aqui no estado do Tocantins, pela amizade, pela competência profissional. Dou boas-vindas à doutora Vilma Schecker, que já atuou também no TRE, no Espírito Santo, na classe de jurista, e que é uma estudiosa do tema do direito eleitoral, e hoje vai aqui com a gente trocar algumas ideias. O doutor Anderson Santana Pedra, colega de doutorado, olha só, né? 2006, começamos o doutorado na PUC em São Paulo, ele terminou primeiro que eu, e está aqui com a gente, veio ministrar um curso na SMAT e gentilmente cede parte do seu tempo aqui no TRE. E deixei para apresentar por último, o nosso querido ministro Joelson, que é um parceiro do TRE Tocantins de todas as horas, já aqui veio com a gente falar de muitos temas referente à questão dos direitos políticos e, em especial, os direitos políticos das pessoas com deficiência. Dou boas-vindas a todos vocês e, antes de começarmos a falar e a trocar ideias aqui, eu só gostaria de relembrar um pouco do que a comissão tem feito aqui nesse período pré-eleições. A comissão teve o cuidado de percorrer as 33 zonas eleitorais, levando esclarecimentos sobre o processo eleitoral como um todo, tanto para servidores como para a sociedade, candidatos, mostrando um pouco de como a inteligência artificial implica hoje em nova compreensão da democracia, qual as possibilidades que se tornaram múltiplas face a essa nova tecnologia, de facilmente deixarmos nos enganar. Então, o TRE teve esse cuidado de preventivamente fazer esse diálogo nas 33 zonas eleitorais. Afora disso, também firmamos termos de cooperação com várias instituições, como a ABIN, o Ministério Público, a Polícia e outras instituições. E também fizemos aí um material em linguagem simples que está disponível no nosso site e que trata desses conceitos que muitas vezes são entendidos como complexos, mas aí numa linguagem simples, acessível para pessoas, todas as pessoas, não necessariamente ali apenas numa linguagem jurídica, mas numa linguagem simples, para que alcance o maior número de pessoas. Uma outra ação que começou e está já hoje no seu dia final é o treinamento dos mesários, que são nossos parceiros importantíssimos que vão atuar lá no dia das eleições. Então, esses mesários também estão sendo conscientizados da importância de se conhecer sobre esse fenômeno que tanto afeta o processo eleitoral. Então, eu gostaria de passar a palavra de volta ao Cristiano,
para que ele faça aí a ordem de boas-vindas dos nossos convidados. Muito bem observado, desembargadora, obrigado. Estamos nesta gravação no dia 20 de setembro, há exatos 16 dias do pleito. E eu vou começar com a doutora Vilma. Doutora, essa explanação da desembargadora mostra que a Justiça Eleitoral, estamos aqui no ambiente do TRE Tocantins, a Justiça Eleitoral tem agido no combate e no enfrentamento à desinformação. E com o apoio de instituições, siglas partidárias, os próprios políticos e também com a participação daqueles que colaboram e atuam na eleição propriamente dita, como disse muito bem, lembrou muito bem a desembargadora Ângela Rauná. Isso tudo tem um efeito benéfico no combate e no enfrentamento. Gostaria que a senhora avaliasse esse conjunto de ações, como que a senhora avalia, já na sua primeira participação, o nosso muito, mas muito obrigado por sua disponibilidade de tempo e ceder um pouco do seu conhecimento a este tema tão importante para o processo eleitoral de 2024. Muito obrigado. Obrigada a você, Cristiano. Muito obrigada, doutora Ângela, e eu agradeço em especial a doutora Ângela Rauná, e em nome dela agradeço também ao Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. É uma honra participar desse Podfatos, tá? E também agora aproveito para cumprimentar o ministro Joelson Dias, um prazer estar dividindo a mesa com ele, em especial também com o doutor Anderson Pedra, meu conterrâneo, uma coincidência estarmos juntos no Tocantins, o que muito me honra. E respondendo já de forma breve o que você pergunta, Cristiano, é muito importante, não poderia ser diferente, esse tipo de iniciativa. O combate à desinformação, levar a boa informação, tá? É um papel importante dos TREs, do TSE. Isso é um respeito ao eleitor, é um respeito à democracia, que é o propósito inicial de você estar sempre possibilitando que esse eleitor, que todos possam navegar num ambiente de democracia e de respeito. Então, todas essas iniciativas, essa iniciativa da cartilha que você mencionou, doutora Ângela também, tudo isso é muito importante, isso fortalece a democracia e a participação de todos. Muito obrigado, doutora Vilma. Doutor Anderson, no momento que a gente já se aproxima do dia do voto, a tendência de registro de notícias falsas se intensificam. O panorama atual, como que o senhor enxerga, e também gostaria que o senhor avaliasse o trabalho da Justiça Eleitoral num todo no combate e neste enfrentamento. Muito obrigado por sua presença, que muito nos honra também. Muito obrigado, Cristiano. Olá a todos e a todas que nos acompanham de casa, do ambiente de trabalho, aqui presencialmente. Um prazer enorme registrar aqui logo de início, estar nessa mesa com a desembargadora Ângela, ministro Joelson, doutora Vilma, uma banca seleta nesse Podfatos. Parabenizo o TRE Tocantins para essa iniciativa. Dentro da pergunta e da provocação, nós estamos numa quadra da história bem interessante, quando nós, vamos dizer, surpreendidos por uma pandemia, fomos todos jogados, vamos assim dizer, no ambiente virtual, a tecnologia. Costumo brincar, doutora Ângela, que até então nunca tinha feito uma aula online, e de repente todos nós fomos apresentados essa maravilha tecnológica que cada vez traz facilidades, mas também traz desafios. Desafios porque, se algum tempo atrás nós falávamos de abuso de poder econômico, de certa forma mais recente, de um abuso de poder religioso, e agora nós podemos discutir sobre um abuso do poder tecnológico, de um acesso, vamos dizer, rápido a uma informação ou uma desinformação.
E aí, Cristiano, imprescindível a atuação da Justiça Eleitoral, como foi dito na sua fala inicial. Nós temos, sim, um direito político, né, de participar da democracia, participarmos ativamente e participarmos livremente. E esse é o ponto, que a vontade do eleitor seja manifestada de forma livre, apenas com a sua consciência e a sua racionalidade. E se, de um lado, esse direito político ele é tutelado constitucionalmente, do outro face dessa moeda, que é o direito político, a participar da democracia, da cidadania ativa, do voto, nós temos também um dever fundamental do Estado. Isso é importante registrar. Então, se o cidadão ele tem um direito fundamental trazido pela Constituição, a mesma Constituição, a face da outra moeda de um direito fundamental, é o dever fundamental do Estado de possibilitar uma eleição limpa. E como você pontuou, quando a gente vai chegando na reta final, né, a campanha fica mais aquecida, as pesquisas mostram, eventualmente, números próximos, e aí você parte para a hora do desespero. E a atuação do Estado, seja da Justiça Eleitoral, da Polícia Federal, de todos, do Ministério Público Eleitoral, de todas as instituições envolvidas, e importante esse papel, porque é o nosso enfrentamento dessa quadra da história. A tecnologia que nos ajuda, eventualmente, pode ludibriar, pode influenciar indevidamente com uma fake news a vontade que deveria ser uma vontade livre do eleitor. Então, é muito importante, parabenizo o TRE de Tocantins por todas as iniciativas, pela cartilha, porque nós temos que nos comunicar. Esse é o grande desafio, e comunicarmos bem. Muito obrigado, doutor Anderson. Ministro Joelson Dias, é uma honra recebê-lo aqui no auditório do TRE. Diante disso, eu gostaria que o senhor analisasse no seguinte aspecto. Além do trabalho das instituições, a colaboração da sociedade num todo é imprescindível, né? Olá a todos que nos acompanham nesse Podfatos. Para mim é uma satisfação enorme participar dessa bancada por convocação da minha querida amiga Ângela Raunar, que já diz tudo da sua competência, do seu trabalho, com os exemplos que nos trouxe à frente da Comissão Permanente de Enfrentamento à Desinformação no TRE Tocantins. Ver na bancada meus queridos amigos capixabas, Vilma Schecker e Anderson Pedra, que também muito prestigiam este encontro, com toda a sua experiência, a sua qualificação acadêmica, e capitaneados por você, Cristiano Machado, que também à frente da assessoria de comunicação do tribunal não deixa de mostrar a importância do tema pelo plano que a própria assessoria de comunicação tem de enfrentamento à desinformação. Dito isso, eu preciso começar com o recurso de acessibilidade. Para quem nos acompanha, eu sou Joelson Dias, pele clara, cabelos pretos, os óculos, estou de barba, uma camisa azul numa tonalidade clara, uma gravata azul também numa tonalidade um pouquinho mais escura e um paletó escuro. Estamos numa bancada com 5 pessoas no plenário principal do TRE na transmissão desse evento. Esses recursos de acessibilidade são de fundamental importância. Não dá para falar de desinformação, de novas tecnologias, de internet, sem pensarmos também na própria inclusão digital. E a própria Justiça Eleitoral tem sido bastante rigorosa nas exigências desses recursos de acessibilidade dos partidos, das candidaturas. Não há programa exibido no horário eleitoral gratuito que não tenha o intérprete, a intérprete de Libras, para que o conteúdo possa chegar à comunidade surda, às legendas e, da mesma forma, à autodescrição. E a gente precisa discutir desinformação, porque nem sempre nós temos a oportunidade, como esse evento promovido pelo TRE. Não é todo mundo que abre uma oportunidade para uma discussão transparente, sincera, objetiva, em que as pessoas, ainda que divirjam, e as pessoas têm muitas diferenças, a dificuldade é justamente chegar no consenso. No geral, as pessoas tendem a divergir nas suas opiniões, mas por isso que a gente precisava de um ambiente, como nos lembra o professor Eugênio Butti, que não fosse contaminado, que não fosse um ambiente hostil à informação. E, claro, para que isso seja construído, precisa mais do que as instituições públicas. Dr. Anderson Pedra já
nominou algumas dessas importantes instituições, mas já que é de direitos fundamentais que se trata, a indispensável participação da própria sociedade civil organizada no enfrentamento do tema. As pessoas com deficiência têm um lema internacional que está na sua convenção, que é muito interessante: nada para as pessoas com deficiência sem as pessoas com deficiência. Enfim, não poderíamos fugir disso dizendo nada que diga interesse à sociedade sem a própria participação da sociedade. Por isso que eventos como esse, de informação, de esclarecimento, de discussão, de debate, é de fundamental importância. E é essa a linha que a Justiça Eleitoral brasileira, na verdade, tem adotado. Não é nem só o TRE Tocantins, mas o próprio TSE também sempre pensou os seus planos, os seus programas de enfrentamento à desinformação, contemplando, claro, as instituições públicas, mas também a sociedade civil, os especialistas, entidades, grupos da sociedade civil, para que possam compreender a importância da sua participação na defesa do processo eleitoral, da integridade do processo eleitoral e das eleições, mas da própria justiça eleitoral, porque é isso que acaba acontecendo. A desinformação gera um descrédito no processo eleitoral e na própria atuação da justiça eleitoral como órgão que administra as eleições. Muito obrigado, ministro, por sua brilhante participação. Desembargadora Ângela, na condução desse trabalho, não só da comissão, mas também, como repito, a desembargadora ela é não só a criadora, idealizadora e entusiasta do Podfatos, que ela faz questão e a gente vê o brilho nos olhos quando ela recebe convidados como Vossas Excelências aqui. Repito, em nome aqui do nosso tribunal, na condição aqui de apresentadora, eu gostaria mais uma vez de agradecê-los. Mas, desembargadora, pelo que a senhora vem observando até aqui, repito, estamos a 16 dias do pleito, até então, quais os principais desafios aí que a justiça como um todo tem enfrentado, porque também o processo da desinformação, das fake news, esse processo também é muito ágil e também sofisticado, não? Exatamente, Cristiano. E aí, hoje, é lembrar que o profissional do direito, especialmente quem atua no direito eleitoral, seja o advogado, seja aqui o juiz eleitoral, é necessário que se atualize e que busque o conhecimento também da técnica, não só do direito. Porque hoje, especialmente com o avanço da inteligência artificial, e eu digo aí final de 23, né, com a IA generativa, a gente teve aí um aumento de possibilidades de criação de mídias que facilmente podem nos confundir. Então, diante disso, eu vou lançar aqui uma pergunta, e fiquem à vontade, eu gostaria de ouvir os três sobre isso. Diante dessa tendência da desinformação, ela ser mais sofisticada, especialmente a partir da inteligência artificial generativa, que medidas pode esse profissional do direito que atua lá na defesa do seu candidato, ou o juiz, quando analisa aqui um processo que discute sobre a desinformação, foco de uma inteligência artificial, né? Que seria necessário para capacitar melhor esses profissionais nesse campo aí de identificar e que medidas tomar, visto que hoje as plataformas elas assumem um papel de responsabilidade muito grande, né, para a questão de retirada de material,
o tempo rápido que isso tem que acontecer. Então, gostaria de ouvir vocês um pouco sobre isso. E vamos começar com a Vilma, nossa querida Vilma. Desembargadora, a senhora começa com a parte mais difícil, que é a IA generativa, porque ela nos surpreendeu a todos, né? Já em 2023, ela traz um desafio que não é novo, porque nós já enfrentamos, e a Justiça Eleitoral já há muitos anos enfrenta a desinformação, mas ela ganha uma escala muito grande e ela ganha hoje com a IA, ela ganha um contorno de credibilidade. Você pega ele mexe, hoje você, quando você vê uma montagem, uma foto, ela traz uma carga muito grande de emoções, de uma série de coisas de credibilidade. Deixa eu voltar um pouquinho para falar que é o seguinte: quando você vê uma foto, uma montagem, um vídeo, você pode lembrar, assim, nós começamos o ano passado com aquela foto do Papa Francisco, não sei se, acredito todos se lembram, e que isso traz uma realidade tão grande, algo tão crível, que é muito difícil para você dizer para aquela pessoa que viu aquela foto, que aquilo circulou de uma forma tão imediata e para tanta gente, que aquilo não existe, que aquilo não é verdadeiro. Então, e por mais que você faça a intervenção rápida para a retirada, é algo que mexe muito e que vai criando um rastro de confiança, desconfiança, tá? Que reflete muito, tem um impacto imenso no voto, né? Tem um impacto no eleitorado. A gente tem visto, e hoje mesmo eu fiz um comentário com o ministro Joelson, e me permite, ministro, de reproduzir aqui de forma muito rápida, sem tomar muito tempo, mas esses dias, eu estava assistindo um debate sobre as eleições americanas, e que me causou, num primeiro momento, um impacto muito grande por essa coisa de informação, desinformação, e que depois eu fui me dar um tempo para pensar sobre isso, sabe, Cristiano? Que foi uma coisa que hoje a Justiça, voltando aqui para o Brasil, a Justiça Eleitoral, ela vai para a resolução, interfere na resolução lá no TSE, 23.732, e ela vem e desenha, isso é informação, isso é desinformação. Ela vem e diz que essa montagem dessas figuras, o deepfake, isso não pode. Tá? E aí, voltando para um outro cenário, que é esse que eu relato, que quem assistiu o debate entre o ex-presidente Trump e a Kamala Harris deve ter visto, ou ouviu dizer depois, de algo que assim, eu tive dificuldades e consultei ao ministro sobre isso, e se isso é informação ou desinformação. Para mim, no final, eu penso que é uma piada, mas que ganha uma repercussão tão grande e que impacta tanto, porque ela vem e traz com ela assim, vários memes, vários likes, que é alguma coisa quase que incontrolável. O que é isso? Ele vem e conta, ele vem e diz que as pessoas, acho que em Ohio, alguns imigrantes haitianos estavam comendo pets, né? E ele traz aquilo, e mesmo o apresentador fazendo o que a Justiça Eleitoral aqui tem essa preocupação,
de desmentir, de checagem, de você, não, imediatamente você tem que retirar porque tem essa ou aquela característica. O apresentador vai e fala assim, mas presidente, isso é fake, isso já ficou demonstrado que é fake. Mas ele ali, e ele se mantém, repete aquilo como se aquilo fosse um fato, ele não recua, ele sabe que aquilo é falso, ele não recua dessa informação e ele traz, Cristiano, uma coisa que, para mim, que eu não sou profissional de comunicação, mas me impactou, tanto que depois eu volto para assistir e coisa assim, ele deixa uma mensagem subliminar para mim, de racismo, né? Ele deixa uma mensagem contra o imigrante, ele captura o eleitor dele, ele traz de volta, ainda leva aquele que é defensor de animais, uma série de coisas que ele deixa no subliminar. O que eu quero voltar, e não vou me estender aqui, tem... A Justiça Eleitoral, ela tenta fazer isso, essa proteção para que esse efeito nefasto, eu considero isso um efeito nefasto, isso não ocorra. Mas você tem hoje, nós descrevemos aqui, deepfake não pode. Qual? Aí eu já estou falando das imagens, dos vídeos montados, aí eu já deixei de lado esse evento. E qual que não pode? Não pode essa IA generativa que produz aquela coisa que é contra, eu já mudei o assunto, mas que é contra o seu adversário, mas também não pode a deepfake, aquela montagem, que foi uma montagem muito bonita que a gente assistiu, que foi aquela propaganda da Kombi, essa também não pode, desembargadora. Aquela da Kombi que eu estou falando, da Elis Regina, que ficou uma propaganda belíssima. Pela resolução, me parece que não pode. Nem essa que denigre, que causa os likes dessa ou daquela forma, mas e essa que é boa, que me pareceu assim, que me traz uma emoção positiva. Bom, enfim, eu acabei me desviando um pouquinho, mas dessa coisa que, por mais que a gente venha a regulamentar, a IA, ela chega para potencializar. Ela traz uma proporção geométrica, essa é aquela que mas a gente ainda está construindo, nós ainda estamos, a gente ainda não tem a condição, eu pelo menos não vejo a condição, desembargadora, de esgotarmos em termos de regulação tudo isso que está acontecendo. Me parece que a gente tem muita coisa nova e muita coisa impactando, como eu penso que impactou, que, voltando à discussão e já fechando, tá? Como eu penso que impactou nesse caso do debate americano, onde a candidata democrata, ela ganha, todos assim dizem, não, ela estava muito bem preparada, tinha propostas. O outro que não apresentou proposta foi o mais visto, o mais citado. Então é ainda uma coisa muito nova para a gente, para controlar por regulação como está. Eu me alonguei, desculpa. Não, imagina, nós estamos aqui, esse debate mais descontraído mesmo. Eu gostaria de ouvir o Anderson um pouco sobre isso, doutor Anderson. A doutora Vilma disse que a pergunta começou da doutora Ângela, foi a parte mais difícil. Estou esperando a parte mais fácil, se é que existe essa parte mais fácil. Tem uma frase de Milor, aquele cartunista, que ele diz, se você pensa que pensa mal. Quem pensa por você é o comercial. E a partir dessa reflexão do Milor, nós temos, desde sempre, com todo respeito, né, Cristiano, a comunicação, de certa forma, manipulando as nossas vontades. Nós
no Natal, comemos carne de porco, nozes, comidas cheias de gordura, que são típicas de países quando o Natal é frio, só que o nosso Natal é verão. Mas nós copiamos nosso Papai Noel, né, não sobrevive aqui nos trópicos, mas nós copiamos modelos trazidos desde sempre pela comunicação. Então nós, como sociedade, sempre brasileira, estrangeira, sempre fomos, de certo modo, manipulados. Mas é lógico que isso ganha uma proporção descomunal com a tecnologia, com a internet e agora, notadamente, com a IA, com a inteligência artificial. E a IA, doutora Vilma, não só em 2023, até hoje me surpreende. Quando você pede qualquer comando, agora ChatGPT 4.0, esses dias, doutora Ângela, doutor Joelson, eu pedi para a IA elaborar um plano de direito administrativo 2. Elaborou um plano de direito administrativo 2 com sugestões de abordagem, com o tempo de cada temática, etc. E nós temos que lidar com isso. Nós temos uma facilidade, talvez desde 2018, nós já tínhamos alguns softwares que permitiam montagens. Eu lembro de um amigo meu que fez, a meu pedido, uma montagem com a foto do meu filho, colocou no personagem Homem-Aranha, no Hulk, no Capitão América, e você olhava, era uma perfeição. E eu mostrei para o meu filho, então ele com 8 anos, ele tomou um susto e não entendia. Hoje a IA faz isso facilmente. E como nós vamos enfrentar isso? A gente só consegue enfrentar a ciência com ciência. A gente só consegue enfrentar a informação com informação. A gente só vai conseguir enfrentar a IA com a IA. E aí a esperança dos novos dias na tecnologia, nessa interface científica do direito com a tecnologia, com a informação, com a comunicação, para tentarmos ter uma IA da mesma forma que hoje nós temos, ou está se desenvolvendo uma IA para se detectar se o texto é de IA, a fim de evitar trabalhos acadêmicos, né, que hoje é muito mais fácil escrever. Ainda a IA alucina, cria jurisprudência, mas basta exercer uma boa curadoria que nós temos uma melhor produção da inteligência artificial. Então, para colaborar, nós temos que investir, e aí o Estado, a iniciativa privada, porque isso interessa a todos, como destacou brilhantemente o ministro Joelson, isso interessa a todos. É a sociedade que tem esse direito fundamental. O Estado tem um dever fundamental. Todos colaborarem para a busca da IA, para que os robôs ajudem com a celeridade necessária e inerente a uma IA para combater, eventualmente, as fake news, para combater a desinformação, inclusive produzida pela IA. Então, a expectativa, fora isso, eu acho que é uma missão desumana, aí contra a dignidade da pessoa humana, esperar que nós, ou que um instrumento normativo, consiga resolver esses problemas. Na minha perspectiva, humilde, eu acho que não consegue. Para combater a IA, só uma outra IA. Doutor Anderson, fato interessante, nós estivemos na primeira semana de agosto em Nova York, com a Escola da Magistratura, fazendo um convênio com a Google, a convite da Google, e nos foi mostrado coisas assim que estão para chegar, que são realmente espantosas. E dá para pensar o lado bom e o lado ruim. O lado bom, o TRE Tocantins, na época da pandemia, ele foi o primeiro tribunal que, trabalhando junto com a plataforma da Google, conseguiu operacionalizar o tribunal e não ter perdas produtivas, aqui, digamos assim, com os atendimentos. Então, é o lado bom. Agora, a gente também tem o lado, né, da preocupação, e aí esse eu digo que é nos educar mesmo digitalmente, né, a questão da conscientização, da educação, mas quero também ouvir aí o meu querido ministro Joelson.
Bom, indiscutivelmente, além da educação, da conscientização, eu penso que esse tema passa necessariamente pela regulamentação. Tem muita gente achando que a regulamentação pode resultar em censura, pode resultar em violação à liberdade de expressão. Eu, particularmente, não concordo com essa ideia. Claro que não é fácil regulamentar e temos mesmo que tomar todos os cuidados para não incidir nem em censura prévia, nem em violação à liberdade de expressão. Mas, para mim, na medida em que a internet e as redes sociais e essas novas tecnologias são apenas um outro meio em que qualquer manifestação do ser humano pode se dar, da mesma forma que um dia foi muito difícil dizer o que constituiria dano moral ou crime contra a honra se proferida qualquer expressão, ofensa, ameaça, descontextualização, afirmação sabidamente inverídica, me parece que não é muito diferente quando, ao invés do meio físico, se opta por tal tipo de mensagem no meio virtual. Então, é claro que quem pratica determinado excesso, o crime, o ilícito, é esse excesso, também responderá pela sua conduta. Ninguém está a dizer que por uma crítica, ainda que muito contundente, alguém possa ser penalizado. Não é essa a situação. A situação é distinta. É de alguém que faz uso da internet, como poderia fazer no mundo real, da ofensa, da ameaça, da afirmação sabidamente inverídica. Então, o que temos, na verdade, da Justiça Eleitoral, principalmente do TSE, quando editou agora esse ano para as eleições municipais de 2024 a resolução 23.732, atualizando a resolução 23.610 da propaganda eleitoral, foi justamente esse esforço de regulamentação para proibir o uso das deepfakes, obrigar a informação quando alguém opta pelo uso da inteligência artificial na propaganda, restringir o uso de robôs nessa interlocução com o eleitorado e, finalmente, responsabilizar as próprias chamadas Big Techs, essas empresas, essas plataformas da internet, da chamada mídia social, por conteúdos muito específicos, ou seja, a desinformação, o discurso do ódio, a ideologia nazista, fascista e conteúdos antidemocráticos, racistas, homofóbicos, ou seja, aquilo que pode comprometer a integridade do nosso próprio processo eleitoral e a confiança nas nossas instituições, como a Justiça Eleitoral, que é quem administra as eleições. Se a sociedade perde a confiança na Justiça Eleitoral, qual seria então a alternativa? Como realizaríamos as nossas eleições? Como preservaríamos a nossa democracia? E isso é importante dizer aqui, nós não temos tempo suficiente para isso, mas dizer que o TSE está na mais absoluta harmonia com o que acontece hoje no mundo, nas Nações Unidas, que tem lá o seu Fórum de Governança Global da Internet, a Unesco, a União Europeia, vários países e agora até o G20. O G20 vem de realizar uma importante reunião dos seus ministros de economia digital essa semana, em que já se discute uma agenda justamente de combate à desinformação, a elaboração de uma declaração sobre inteligência artificial, inclusão, conectividade e governo digital. Enfim, parâmetros para o desenvolvimento da inteligência artificial. E por que é que o mundo está a fazer esse esforço? Porque nós já temos as mais diferentes pesquisas dos mais diferentes órgãos, todos eles muito respeitados, uma delas promovidas ali pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, 21 países, 40 mil pessoas, evidenciando o quê? Preparou-se ali um cenário com alguns conteúdos verdadeiros e falsos, criou-se uma interface ali semelhante a uma rede social. Para os australianos, problema absolutamente nenhum, porque no que responderam os questionários, 90% dos australianos conseguiram distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. A média de todos esses países entrevistados é de 60%.
Mas por que no caso do Brasil é mais grave? Por dois motivos. Porque, primeiro, no Brasil, só 54% dos entrevistados é que conseguiram diferenciar ali o falso do verdadeiro. E o que é ainda mais grave, o Brasil é um dos países em que boa parcela desses entrevistados, como outros países, como a Colômbia, por exemplo, acreditam mais nas redes sociais do que em outras fontes de informação. E aí o que essa pesquisa evidencia? Que justamente quem acredita mais nas informações das redes sociais do que da mídia tradicional, vamos dizer assim, é que tem mais dificuldade em distinguir se as notícias são falsas ou não. Enquanto 71% dos entrevistados conseguiram perceber que a sátira, a comédia, enfim, é uma notícia falsa, no caso brasileiro, só 54%, que mesmo sendo uma sátira, mesmo sendo uma comédia, conseguiram concluir isso. Então, assim, são exemplos concretos que me parecem mais do que pertinentes a justificar essa sua preocupação, desembargadora Ângela, com a capacitação dos profissionais, a preocupação da Justiça Eleitoral em disponibilizar pelas suas internets, pelos seus planos, pelos seus programas, pelos seus convênios, cooperação com outras entidades, todas as possibilidades para que esse tipo de desinformação, descontextualização, ofensas, ameaças possam ser denunciadas e dentro do possível combatidas. E, finalmente, para que se tenha muito certo de que isso não é mais uma jabuticaba brasileira, que, na verdade, isso é um esforço mundial, muito sofisticado, e o Brasil, nessa área, tem sido referência. Se me permite, desembargador, Claro. na linha do que o ministro está dizendo, esses números são bem interessantes, e talvez esses números podem ser influenciados, e eu não vou ter aqui o número preciso, mas o Brasil é o país, talvez o maior, em que a população tem acesso à rede social. Que o brasileiro, ele é, além de quantidade, de tempo de utilização de rede social. Então, o cuidado, a atenção e talvez a urgência em enfrentar fake news no Brasil, principalmente nas redes sociais, se torna ainda maior se comparado em outros países, porque a influência é maior, porque a população acessa quantitativamente, em tempo, em quantidade de cidadãos e também em tempo as redes sociais. E para encerrar, achei muito curioso que, conversando com uma amiga, conforme conversávamos no almoço, que mora na Alemanha, ela deixou de ter rede social, e eu brinquei com ela: olha, você deixou de ter rede social, o namorado, ela estava com o namorado alemão, colocou alguma restrição por conta de algum, vamos dizer, namorado brasileiro? Ela disse: não, Anderson, aqui os jovens na Alemanha, pelo menos o meu grupo, eles não têm rede social e eles criticam quem tem rede social, como se fosse uma pessoa inculta. Então eu fui sair da rede social porque era o único do grupo que tinha rede social e tinha um certo olhar crítico, como: você tem rede social? Você participa? Sim, você não está fazendo algo mais útil. Então é uma questão cultural, é o estado da arte da sociedade brasileira e temos que enfrentar. Desembargadora, só para concluir, trazendo os números, essa referência que faz o Dr. Anderson vem de uma pesquisa do IPESP de 2022. É verdade, 50% dos eleitores brasileiros ainda contam mais com a TV e o rádio como principal fonte de informação, mas 47% já usa as redes sociais como principal fonte de informação política. É o Facebook, o Instagram, que acabam desempenhando o papel central. E para corroborar tudo isso que vem de nos dizer Dr. Anderson, a constatação dessa pesquisa do IPESP é que, no que diz respeito ao uso dessas redes sociais, esse comparativo com os meios tradicionais de comunicação, nós temos até uma outra pesquisa do Data Senado, isso tudo é atualizado anualmente, está facilmente disponível na internet. Então, enquanto 50% desses brasileiros ainda recorrem aos meios tradicionais, nessa outra pesquisa do Data Senado, já nem seria 47%, seria 49% que fazem referência ao YouTube, e outros 79% que utilizam o WhatsApp.
Então não dá para pensar realmente em um ambiente que não seja de alguma forma regulamentado se tivermos aí esse tipo de desinformação, discurso do ódio, incitação à violência, ameaças, por conta justamente desse impacto que todas essas redes e a internet têm no eleitorado. Eu particularmente tenho sustentado, não é que mudou a forma de fazer política, não é que mudou a nossa democracia, mudou e tem mudado o próprio indivíduo. Agradeço. Eu vou abrir agora para considerações livres, para cada um de vocês deixar um recado para o eleitor tocantinense. Eu começo, então? A recomendação, desembargadora, seria sempre a busca de uma boa informação. Sem dúvida, seria essa a mensagem. Eu gostaria só, antes, fazer uma colocação que eu é que trago esse pessimismo, vou classificar como pessimismo, de difícil regulação, né? Porque a regulamentação ela vai estar sempre um pouquinho atrás, né, ministro, dos fatos. E quando o ministro cita esses números de o quanto repercute, de o quanto aonde as pessoas se informam, tá? Eu tenho uma preocupação que o que mais nos vende, o que a rede social ela se torna lucrativa, ela vende a todos nós, justamente assim, são essas coisas que impactam mais, aquilo que chama mais atenção, é o que o ministro falou da comédia, da piada, dessa coisa que me chamou a atenção nesse debate. E isso é muito difícil de regulamentar e acredito que para as próximas eleições a gente já vai estar tentando estabelecer, porque a gente está fazendo o laboratório dessas eleições municipais para as próximas. A gente está testando algumas coisas que foram reguladas aqui, tá? E com o que vai remanescer, tá? Mas para o eleitor tocantinense, além de buscar boa informação, além de se... e aqui tem a cartilha, a preocupação do tribunal, realmente assim, são as boas fontes e, principalmente, participar das eleições, participar dos debates. Eu acho que é a forma de você se educar para o voto. O voto, sim, é um direito fundamental que você não pode abrir mão, tá? Ele tem um valor de participação imensa, é com o voto que você assegura a democracia. Então, para esse eleitor, se informar e participar de todos os debates, participar da votação. Anderson. Bom, para você, eleitora tocantinense, eleitor tocantinense, como dito pela desembargadora Ângela, a tecnologia, a internet, ela tem seu lado positivo e tem seu lado negativo. Vamos usar o lado positivo da inteligência, das redes sociais, da internet. E aí um cuidado muito simples, eleitor, eleitora. A rede social, ela é programada, o seu algoritmo, a sua inteligência por trás das imagens que nos são apresentadas, é tentar te prender o maior tempo possível na rede social. E para isso, a inteligência da rede social, do Instagram, do Facebook, consegue saber o que você curte e o que você não curte. Então, essa rede social vai te alimentar daquilo que você curte. Então, se você gosta do partido A, do candidato A, e não gosta do B, essa rede social vai alimentar você com notícias positivas do candidato A e com informações negativas do candidato do partido B. E você não pode ficar acreditando nessa informação, vivendo só na sua bolha, porque senão você vai ter a certeza que você está certo e que o outro cidadão, o seu irmão, sua mãe, um amigo está errado. Só que esse outro amigo pode estar em outra bolha, onde o algoritmo apresenta exatamente o contrário do que apresenta. Então, tenha discernimento,
utilize a tecnologia a seu favor, busque informações neutras de órgãos oficiais, do TRE de Tocantins, da imprensa. Se você acha que a imprensa tem um lado, ouve de um lado, ouve do outro, e aí você chega à sua média, faça boas escolhas, participe, que a democracia ela é difícil, ela é cara, mas não tem Estado sem democracia. Boa votação. Doutor Joelson. Bom, eu penso que a desinformação hoje é um dos maiores desafios enfrentados pelas democracias modernas. Claro que a inteligência artificial, a internet, as redes ou mídias sociais têm muito a nos oferecer, mas, por outro lado, podem também, como vimos ao longo desse Podfatos, potencializar esse risco no âmbito da própria democracia, das próprias instituições, da própria justiça eleitoral. Por isso que esse combate incansável à desinformação, que esse TRE Tocantins, a Justiça Eleitoral Brasileira, o TSE, tem feito com tanto empenho, é essencial para preservar a saúde das nossas próprias democracias, das nossas próprias instituições. Enfim, e pensar que as possibilidades de enfrentamento disso estão em todos esses programas, esses planos de ação, mas na própria resolução 23.732 do TSE, que regulamenta, que disciplina a propaganda eleitoral. A depender da opção que fizerem partidos e candidaturas pelo uso deletério da internet, das mídias e da inteligência artificial, hoje nós já sabemos, os eleitos, as eleitas poderão responder com o seu próprio registro ou o seu próprio diploma, consequentemente com o seu próprio mandato. Nós já temos precedentes da Justiça Eleitoral de quem fez mau uso da internet e teve decretado a perda do diploma, do mandato ou até mesmo a sua inelegibilidade. Então, não é por falta de conhecimento por aquilo que a jurisprudência já nos disponibiliza como informação, como diretriz, como comando, que alguém poderá dizer depois ter sido injustiçado pela Justiça Eleitoral. E eu insisto, não se está a punir a crítica, ainda que contundente, ou até mesmo a propaganda negativa. O que se está a proibir é o que sempre se proibiu: o crime, a ameaça, a intolerância, o discurso do ódio. Isso nunca foi tolerado, nunca foi permitido. Imagina se pudesse usar as redes sociais nessa perspectiva da liberdade de expressão para a pedofilia, o terrorismo. Também não pode usá-la para os atos antidemocráticos, para ameaçar alguém, enfim, ou para cometer qualquer outro tipo de ofensa. E nisso se faz muito importante a participação cada vez maior do eleitor, da eleitora, por isso a importância de programas como esse e da sua comissão no TRE, desembargadora, porque só com essa conscientização e participação ativa dos cidadãos, pelo menos enquanto expectativa, é isso que seria até mais importante do que a própria regulamentação. Porque uma coisa é clara: o dia que o eleitor, a eleitora disser ao partido da sua preferência, ao candidato, candidata da sua preferência, que não tolera desinformação, que não tolera ofensa, que não tolera incitação ao ódio e à violência, com certeza os partidos, as candidaturas optarão por outro tipo de mensagem e, eventualmente, a gente nem estaria aqui a discutir essa desinformação, porque o próprio eleitor, eleitora, faria o controle disso, diria aos partidos e candidaturas da sua insatisfação, conseguiria discernir o que é real e o que é manipulação. Eleição é escolha, eleição é opção, não somente pelas candidaturas pelo partido da sua preferência, mas também pelas melhores práticas, pelas melhores técnicas, por aquilo que se espera que o partido, o candidato, a candidata eleita desempenhe enquanto nosso governante, enquanto nosso representante. Então fica a expectativa de cada vez maior engajamento dos eleitores, das eleitoras, para que a gente possa combater essa prática e da desinformação e qualquer outra deletéria, não somente à nossa democracia e às nossas instituições, mas ao nosso próprio convívio pacífico e harmônico em sociedade. Muito obrigado. E as minhas palavras, antes de voltar a palavra para você, Cristiano, são de agradecimento.
Você disse, né, que eu sou uma entusiasta do Podfatos, realmente, né? A gente pensou tudo juntos, o nome foi muito discutido, a logo, e eu quero fazer um agradecimento especial a você, Cristiano, porque você tem tratado de forma muito carinhosa esse projeto. E posso dizer aqui que os participantes de hoje estão encantados com a sua delicadeza de ter enviado fotos do cenário, o roteiro previamente. Então, assim, estamos todos muito felizes. E quando você diz que eu estou com os olhos brilhando, eu estou com o coração muito aquecido também pela presença de 3 amigos queridos aqui no Tocantins. O Anderson veio a trabalho, mas eu não poderia deixar de registrar, né, que Joelson e Vilma vieram, independente de vínculo algum com o tribunal, vieram me fazer uma visita, aceitaram o convite de fazer o podcast, e aqui, então, estou com o coração realmente muito feliz. O Anderson, que tinha muitos anos que eu não o via, Vilma e Joelson, que eu tenho encontrado mais recentemente, até vamos aí numa aventura, acompanhar as eleições americanas, não é? Vamos pelo CAUEST, fazer esse acompanhamento em Washington, dizer para vocês que o Tocantins tem portas abertas para vocês e é uma grande honra recebê-los. Desembargadora, muito obrigado. Eu gostaria de apenas, mais uma vez, agradecer à doutora Vilma, ao doutor Anderson, ao ministro Joelson, que abrilhantaram este debate sob a condução da desembargadora Ângela, uma oportuna e importantíssima contribuição do TRE a este tema, não só com esta ação, e modéstia à parte, desembargadora, é um orgulho, é uma satisfação enorme integrar e ser liderado por Vossa Excelência neste trabalho que realmente vai ficar marcado para aqui o TRE. E compartilho todo esse agradecimento, essas palavras elogiosas a uma enorme equipe que atua juntamente conosco, e essa enorme equipe liderada pelo desembargador João Rico Guimarães, o nosso excelentíssimo presidente, o desembargador Adolfo, o corregedor e vice-presidente, o diretor-geral Dr. Jonas Demóstenes Ramos, que propiciou tudo isso aqui. Dr. Jonas também com uma dedicação muito grande. Hoje teve um pequeno problema e não pôde estar aqui, lamentou muito, mas ele faz com que nós pudéssemos realizar isso com a sua liderança e com participações de excelências aqui em termos de conhecimento e exemplos. Nós obtivemos aqui, entre outras informações, as informações relacionadas a números oportunos, a questão cultural, a questão também de outras democracias, outros países também que nos ensinam muito. E eu me permita, Vossa Excelência, citar aqui, por exemplo, a Paula Nayane, a Cláudia Priscila da Seara, aos queridos colegas da Poujude, o senhor Marcos Leôncio, ao senhor José Renato, ao senhor Paulo Roberto, também pelo excelente trabalho, a CESEG, nosso pessoal dos serviços gerais, ao Marcos César, à dona Jerusa, ao senhor João Leite, a comunicação aqui, cito por gentileza, a Valéria Prada, ao Carlos Heller, ao Guilherme Paganotto, a Thaís Marques e o Cláudio Silva, que também colaboraram conosco. E algumas das pessoas que acompanharam conosco aqui, essa gravação no auditório do TRE, o Francisco Vasconcelos Chaves, da SADOR, o Sávio Gomes Tavares, do NAP, o Denilson Mariano, da Ouvidoria, a Manuela Santana dos Santos e também o querido Alexandre Rocha, da Presidência. Muito obrigado mais uma vez, desembargadora, muito obrigado aos nossos convidados, e em breve no www.tre-to.jus.br nós teremos
todo esse trabalho divulgado, graças também muito a essa participação de 2 grandes profissionais que também temos aqui no TRE Tocantins, que são os nossos técnicos, Tiago França e o Antônio Marcos, que desde que a deliberação de Vossa Excelência, desembargadora, para realizar, foram feitos testes em 3 lugares e aqui foi feita a definição com a sua aquiescência para que pudéssemos fazer nesse local nobre que é o auditório do TRE do Tocantins. Muito obrigado a todos e vocês conferem o episódio na íntegra no www.tre-to.jus.br.